Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina que nós devemos ser ramos da videira verdadeira, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos ensina lançai fora a capa da incredulidade, removei a pedra, aonde ele nos ensina. Por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa, aquele que é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, aquele que não muda, aquele que é fidedigno, aquele que nós podemos depositar a confiança e experimentar a sua perfeita e agradável vontade, plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum daqueles que são firmes e constantes, jamais por si, mas através da obediência a seu Espírito fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém, aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que tem cuidado de nós, aquele que a palavra diz: todo aquele que persevera jamais por si, mas antes porque a nossa capacidade vem do Senhor e seus planos são melhores e maiores do que os nossos. Planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum daqueles que depositam a confiança no Senhor. Fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém segundo a sua infinita bondade e misericórdia, aquele que nos ensina: filhinhos, vós já tendes vencido aqueles que são falsos, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso, aonde aqueles que produzem os frutos insuportáveis, que não produzem nem mesmo os frutos dignos de arrependimento, ele diz: seca-te imediatamente. A palavra diz: árvore que produz somente folhas, o machado está posto à raiz, assim como aqueles que estão como ramo da videira verdadeira, independente da estação do ano, estão sempre a produzir os bons frutos, porque está sempre segundo o ramo daquele que está plantado junto ao ribeiro, as águas cristalinas que fluem do trono de Deus, e por estar numa terra fértil, está sempre a produzir os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é a mansidão, é a longanimidade, é o domínio próprio, segundo um espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, o amor benigno que tudo sofre, tudo suporta, a piedade sempre como fonte de alegria, sempre na perseverança, segundo aquele que é fiel e verdadeiro e tem cuidado de nós. Por isso, permaneceis sempre trazendo à memória aquele que nos traz a esperança, como alma ancorada naquele que nos sustém e nos ajuda, segundo a fé, a caridade, a esperança. A fé é sempre a fim de alcançar a salvação que é pela fé, e para não desvanecer na fé requer
ser os seus imitadores, aperfeiçoando a fé, onde as obras das boas novas, juntamente com a fé que caminham lado a lado e nos mantém fervorosos no Espírito, a fim de alcançar a vida com abundância e a ressurreição do último dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.